Olha, o sorriso é o nosso melhor cartão de visitas, não é? Em todos os lugares que a gente for. Por isso, quando falta um dente na boca, não é só a nossa saúde, mas a nossa beleza também está em jogo. E também todas as nossas emoções. Simples prazeres da vida, como se alimentar, sorrir, falar em público, podem ser um grande problema para milhões de pessoas que sofrem com as perdas dos dentes, né, permanentes. Mas a boa notícia é que existe solução para esse problema. E para falar sobre o implante dentário, eu recebo agora o cirurgião dentista, o Dr. Leonardo Camargo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, a respeito dessa questão do implante dentário, o que é, para as pessoas entenderem, o que é esse implante que todo mundo fala? O implante dentário, ele é um cilindro de titânio que veio para substituir a raiz daquele dente que foi perdido. Ou seja, a pessoa perdeu um dente, dois ou vários, ou todos os dentes, tem condição de colocar esse pino de titânio para substituir a raiz. Em cima desse pino é colocado uma prótese, que é, ou seja, o dente, propriamente dito. Então, se a pessoa perdeu um dente, você vai colocar um implante e, posteriormente, vai colocar o dente. Se você perdeu mais de um dente, sucessivamente a mesma coisa. E se perder, por exemplo, todos os dentes, a gente tem a opção também de substituir todos os dentes, fazendo um implante para cada dente, ou, dependendo da condição óssea que apresenta a boca da pessoa, a gente pode colocar 4 implantes e uma prótese fixa, certo? No caso, se for inferior, e no superior pode fazer 6 implantes e colocar uma prótese múltipla fixa de 6 elementos. Coloca 6 implantes, coloca uma fixa e repõe todos os dentes da pessoa. E qualquer pessoa pode fazer o implante? Ou seja, de qualquer idade? Qualquer idade, sendo que temos que respeitar 2 fatores. Se a pessoa é jovem, nós temos que esperar ter passado o período de crescimento facial. Ou seja, passado a puberdade. Se for colocado antes, pode ter problemas. Então, passou o período de crescimento ósseo, a gente já pode fazer o implante. Numa pessoa idosa, também a mesma coisa pode ser feita, desde que a gente faça uma avaliação da questão da saúde dela. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que apresenta diabetes. Então, se ela não tiver uma diabetes compensada, isso contraindica o procedimento de implante. Mas é uma contraindicação relativa, porque se eu tenho, a diabetes dela é compensada, ela não está controlada, pode ser feito o implante. Outro fator que levaria, por exemplo, a contraindicação, a pessoa que tem uma debilidade, certo? Problema de saúde, uma insuficiência renal crônica, também poderia contraindicar. E pessoas que têm reabsorções severas e que não têm condição de refazer enxerto ósseo. Tá certo, nós temos uma participação pelo telefone 3254-1079. Boa noite. Caiu a ligação? Ok, você pode ligar novamente para participar com a gente aqui desse bate-papo interessante. Mariana. Tá ótimo, doutor. E o que causa, assim, a perda do dente? A perda do dente existe vários fatores, né, que levam à perda do dente. Desde você ter uma cárie, que ela se torna extensa e leva a uma fratura do dente. Ela vai, por exemplo, se tem uma cárie, você tem que fazer o canal, depois tem a fratura do dente. Você pode ter uma doença periodontal, que é a perda de osso em volta do dente, então o dente fica mole e sai. Como também traumas, né? A pessoa pode sofrer um acidente de automobilístico ou mesmo de esporte, perder o dente. Essas são as principais causas. E também iatrogenias, às vezes um procedimento que é feito errado, tem que levar a perda do dente. Quem procura mais para fazer o implante dentário? Hoje nós temos todas as assim, você fala em termos de idade. O público-alvo específico varia mais ou menos aí de 40 a mais ou menos 60 anos. Nós só temos pessoas com 20 anos, com 30 anos, mas o maior mesmo índice está nessa faixa etária, de 40 a 65 anos. Mas também temos 70, 80... Basicamente é isso aí. Agora, um implante para dar certo, é 100% da possibilidade de dar certo ou existe alguns riscos ou alguns problemas que podem causar? Vamos voltar naquela pergunta que você fez inicial, que é o implante. Eu acho que talvez não respondi assim, mas não finalizei. O implante tem um cilindro de titânio, ele é colocado no interior do osso. Ali ocorre um processo que a gente chama de osso-integração. O implante, o osso vai de encontro ao implante, e ali ele vai se integrar no implante.
quando ele integrou, ele não sai mais. Existe uma possibilidade de não ocorrer essa osseointegração. Nós temos uma estatística hoje que é a nível mundial. Isso aí não é estatística a nível de Brasil, é estatística a nível mundial. De que vamos colocar 100 implantes, você pode ter 2 que não osseointegram. Então, ou seja, o índice hoje é bastante seguro. A maioria dos casos a gente tem sucesso. Você entendeu? Isso, eu acho que a maioria das pessoas perguntam, isso é rejeição? Não, isso não é rejeição. Isso é um problema de osseointegração, não aconteceu osseointegração, porque hoje nós sabemos que o titânio ele é compatível, biocompatível, ou seja, não ocorre rejeição, porque rejeição é quando o organismo ele não aceita aquele material que é colocado no interior dele. Como é que é nesse processo de fazer o implante? Ele dura muito tempo, assim, porque tem todo um processo que tem que ser feito até o dente definitivo ser colocado, né? Esse processo dura muito tempo hoje? Eu falo o tempo do tratamento. Do tratamento. Porque tem 2 tipos, o tempo de tratamento e o tempo de durabilidade do implante depois de pronto. Não, do tratamento. Ele varia hoje, tem os implantes imediatos, que é aquele que você vai no consultório, às vezes pode ser feito num dia, ou em 2 dias o paciente já sai com o dente, só que ele sai com o dente provisório, certo? E tem os casos que não tem como você fazer o implante imediato por questões de limitações ósseas, da estabilidade. O implante ele não tem estabilidade quando você coloca no osso, firmeza. Você vai aguardar no período de 3 a 6 meses. Vai depender da condição, da qualidade óssea que apresenta o paciente. Então, em média, o implante, mesmo naqueles casos de carga imediata, depois que você colocou o provisório, você tem que esperar o período de osseointegração para depois fazer o implante. Então, hoje nós temos um período de tratamento que pode variar aí de 4 meses a 6 meses. Tá ótimo. A gente tem pergunta, Robson? Sim, nós temos uma participação por telefone. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite, é um prazer falar. É Fábio do Retenção Carne Cristina. Ok, Fábio, a sua pergunta? Eu queria perguntar para o doutor o seguinte, eu tenho um dente da frente, ele estava com provisório, quebrou, inclusive estou sem ele também. Eu tive um determinado dentista, ele falou que eu já perdi a raiz, não tem como fazer somente o implante. Eu também gostaria de saber se ele faz esse tipo de cirurgia e se ele parcela também da gente procurar no consultório dele. Ótimo, doutor, fica à vontade de responder. Nós já fazemos esse procedimento, eu não sei se eu entendi muito bem, parece que falou que está com o dente ainda, tem que fazer a extração e depois colocar o implante. Teve perda óssea, né? Pode ter tido, né? A gente tem que avaliar. Isso aí é avaliado de 2 formas, através de radiografia e através clinicamente. A radiografia não nos mune de todas as informações, por isso que você tem que ir no consultório, avaliar. Pode ser feito, se ela tem o dente ainda, a gente pode ser tirado o dente e já colocado o implante na mesma sessão, isso chama-se implante imediato, que é diferente daquele que a gente falou de carga imediata, e pode ser feito tranquilamente. E sobre a questão de se a gente parcela, se a gente faz, com certeza. A gente dá uma olhada, mas primeiro a gente precisa avaliar o caso, né? Estudar, ver a condição que dá o caso e como que a gente pode fazer isso. O intuito é ajudar você, tá? Você ficar bem com um sorriso bonito. O resto dá um jeito, né? Com certeza. Doutor, tá certo, nós temos mais uma participação aqui. Olha só, pergunta para o doutor do Elisação Almeida do Jardim Américo e também do José da Costa Muniz, do Amin Camargo. E outras pessoas têm a mesma pergunta, viu, doutor? Em média, quanto custa um implante? Hoje, em média, custa um implante na faixa de R$2.000. Então, você tem um pouquinho abaixo, porque é o seguinte, existe uma variedade no mercado de implantes, não é só um implante. Não é como você chegar, eu sempre faço uma analogia a carros. Então, assim, quando a gente fala em carro, existe vários tipos de carro. Então, implante é a mesma coisa, existe uma variedade de implante no mercado. Então, a gente tem que avaliar qual o tipo de implante que é indicado para aquele caso. Você entendeu? Se é uma região estética, se não é uma região estética, se pode ser fazer uma carga imediata, se não pode. Mas o preço médio hoje varia em torno de R$2.000. Tá ótimo, doutor. Obrigada. Acredito eu, né? Estatística 100% completa. Mas obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos. Tá sempre bom lembrar, né, que antes de procurar qualquer profissional, é sempre bom se informar a respeito dele, né? Com certeza. Procurar, eu acho que uma das coisas mais importantes é o que você falou, procurar o profissional, procurar indicações, ver se a casuística do profissional está dando certo,
né, e informar sobre os tipos de implante, as possibilidades que tem de tratamento. Eu acho que isso é o que dá o sucesso, leva ao sucesso do tratamento. Né? Obrigada pela participação, doutor Leonardo. Boa noite. Obrigado, Mariana. Boa noite. Obrigado, Robson. Robson. Obrigada.